A gente sabe que a Ucrânia enfrenta um desafio monumental no campo de batalha. Mas agora, uma nova crise, uma que vem de dentro do próprio governo, ameaça abalar as estruturas do país. É a história de uma crise dentro da crise. Eu irei para a linha de frente. Foi com essa declaração dramática que o braço direito do presidente Zelensky, Andriy Yermak, anunciou sua demissão. Uma atitude que, olha, já mostra o nível da pressão e do drama pessoal bem no coração do poder ucraniano. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que está por trás de um escândalo que atinge em cheio o círculo mais próximo de Zelensky? É isso que a gente vai mergulhar para entender agora. Ok, vamos começar pelo epicentro da crise. O homem no centro de toda essa confusão, Andriy Yermak. Para entender a situação, é preciso pensar que Yermak vivia uma vida dupla. De um lado, ele era um insider poderoso, o confidente mais próximo do presidente. Do outro, ele era o alvo de uma grande investigação de corrupção. E para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, basta olhar os cargos que ele tinha: chefe de gabinete, a pessoa de maior confiança do Zelensky e principal negociador de paz com os Estados Unidos. Yermak não era só um funcionário de alto escalão, ele era o cara. Por isso, a queda dele é tão, mas tão significativa. E as acusações são muito sérias. A gente está falando de envolvimento em esquemas de suborno em áreas supercríticas como defesa e energia. Num país que luta há décadas contra a corrupção, essas alegações atingem um nervo muito exposto. E para piorar, a casa dele foi alvo de uma busca oficial, o que só jogou mais lenha na fogueira. Certo. Agora que entendemos a peça central, vamos ver como essa crise reverbera e atinge diretamente a liderança do presidente Zelensky. Pois é, mesmo que não exista até agora nenhuma prova do envolvimento direto de Zelensky, a proximidade com Yermak era tão grande que, inevitavelmente, a imagem dele sai arranhada. É a clássica culpa por associação, justo no momento em que a confiança é o bem mais precioso que ele tem. Zelensky está literalmente no meio de uma tempestade perfeita. De um lado, os ataques russos não dão trégua. Do outro, um escândalo de corrupção desestabiliza o governo dele. E para completar, uma pressão internacional enorme por um acordo de paz. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o impacto não para em Zelensky. A crise está se espalhando e abalando todo o governo ucraniano. Claro que a oposição política está aproveitando o momento, né? Eles estão exigindo reformas profundas, uma reformulação completa do gabinete e até uma nova coalizão no parlamento. É uma tentativa clara de capitalizar em cima da instabilidade. E a demissão de Yermak, olha, não foi um caso isolado. Foi só a primeira peça do dominó. Outros ministros implicados no escândalo, como a da Energia e o da Justiça, também caíram fora, o que mostra que o problema é bem maior. Essa crise toda acabou criando um vácuo de liderança. O clima de desconfiança é tão grande que ficou super difícil encontrar gente disposta a assumir os cargos vagos. E isso, claro, prejudica a capacidade do governo de funcionar direito. Agora vamos conectar essa turbulência política interna com as pressões que vêm de fora, a guerra e a diplomacia internacional. Porque no final das contas, as duas coisas estão totalmente interligadas. Uma boa forma de pensar nisso é que a Ucrânia está lutando uma guerra em duas frentes. Uma é essa que a gente vê, contra a agressão russa. A outra, igualmente perigosa, é a luta interna contra a corrupção e pela própria estabilidade política. E o timing não podia ser pior. Esse escândalo todo explode bem no momento em que a Ucrânia está sob uma pressão gigantesca dos Estados Unidos para negociar um acordo de paz. Isso complica e muito a posição de Kyiv nas negociações. A população, claro, teme o que um acordo de paz pode significar. A grande preocupação é que a Ucrânia seja forçada a comprometer sua soberania, a enfraquecer suas forças armadas ou, o pior cenário de todos, ter que ceder território para a Rússia. E aqui vem o golpe final. O homem que liderava essas negociações super sensíveis, o Andriy Yermak, está fora. Isso deixa um vazio crítico, bem quando uma liderança forte na mesa de negociações é mais necessária do que nunca. Bom, chegamos à conclusão que basicamente resume o desafio imenso que a nação e seus líderes estão enfrentando agora. As próprias palavras do presidente Zelensky mostram a gravidade da situação. Ele sabe muito bem que uma fratura interna, uma perda de confiança, pode ser tão devastadora quanto uma derrota no campo de batalha. Então, a principal conclusão é esta: para a Ucrânia vencer a guerra, exige também vencer a batalha pela transparência e pela boa governança em casa.
Uma vitória militar pode acabar não valendo nada se a confiança no governo for totalmente perdida. E a gente termina com essa pergunta provocadora. A resposta para ela não vai determinar apenas o futuro político de Zelensky, mas sim o destino da Ucrânia como uma nação soberana.